A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa revista. Meu nome é Diego Moraes. Eu sou Isaías Nascimento. Nós somos da Congregação de Boa Esperança em Parnamirim. Nós somos professores da Escola Bíblica Dominical e o nosso pastor é o pastor James Bezerra, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição dessa aula é a lição de número 9 da revista, cujo título é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O textuário se encontra lá em Jó, no capítulo 28 e no versículo 28, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática nos diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então, queridos, já deu para perceber qual é o tema da lição de hoje? Com certeza, sabedoria, né? Vamos falar sobre sabedoria. E nós vamos ver aqui o autor da lição traçar esse paralelo à luz do capítulo 28 do livro de Jó, a sabedoria humana, a sabedoria divina e os aspectos que envolvem tudo isso. Na introdução, o autor nos diz o seguinte: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O homem de Uz nós já sabemos quem é. É Jó. Querido Jó. O autor da lição, por muitas vezes, queridos, vai tratar a Jó como o homem de Uz. Então, nessa lição, nós vamos estudar a sabedoria divina e o quão ela é inescrutável. Depois de ter visto os discursos teológicos dos três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Está lembrado? Então, depois de passar pelos discursos teológicos em que eles tentavam explicar com sabedoria meramente humana o que acontecia a Jó, nós chegamos num ponto em que Jó, no capítulo 28, vai fazer esse parêntese e abordar a sabedoria do alto. Não é isso, irmão Jair? Com certeza, é uma lição bem interessante, Diego, né? E Jó, ele traz à luz aí de maneira muito, assim, entendemos que o Espírito Santo de Deus foi quem usou o Jó naquela situação para trazer toda aquela declaração que ele dá em relação à verdadeira sabedoria, né? A gente vai ter a oportunidade agora de discorrer um pouco naquilo que Jó, na grande resposta que Jó trouxe para os seus três amigos, né, durante aquela situação toda que ele viveu. Isso mesmo. Então assim a gente chega no primeiro tópico da lição, que é a sabedoria vista como um bem natural. O primeiro ponto, não é isso, Isaías? Com certeza. A sabedoria vista como um bem natural. É um empenho na busca da sabedoria. Aqui Jó ele traz para todos nós, e também fazendo referência lá a tudo que ele quis expor dele para os seus amigos, que como o homem busca, desde os primórdios da terra, o homem busca bens naturais, os minérios, ouro, prata, tudo que ele procura para o seu sustento, ele também faz uma busca pela sabedoria. Porém, esse homem não consegue encontrar essa sabedoria. Por quê? Porque os esforços humanos, eles podem até encontrar bens materiais, mas não podem encontrar por si mesmos a verdadeira sabedoria. Então Jó deixa muito claro isso, que por mais que o homem se esforce e consiga grandes feitos na vida, porém a sabedoria verdadeira, a sabedoria divina, né, que ele vai colocar, que já vou adiantar um pouquinho aqui, porque é interessante, ele vai colocar que é realmente o temor ao Senhor, né? Isso o homem por si só, pelos seus esforços, ele não consegue encontrar, fazendo ênfase também aquilo que foi colocado pelos seus três amigos. Não é concepções humanas, não é pensamento, teorias humanas que vão realmente encontrar a verdadeira sabedoria que só pode vir do homem que tem o Espírito Santo de Deus.
Então Jó deixa isso muito, muito claro. Exato, e aí ele faz essa analogia, né, com os minérios. Sim. E assim a gente chega no segundo ponto do primeiro tópico, que diz: como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Nessa analogia, Isaías, ele usa o minério, né, o ouro, Sim. o ferro, o metal, a prata. Uhum. E uma das coisas que nós percebemos é que no exercício de buscar esses minerais, eles não são achados na superfície, né? Sim, claro. Não é natural você vir caminhando, querido, e tropeçar numa pepita de ouro. Já pensou que maravilha? Seria maravilhoso, mas não funciona assim. E Jó chama atenção para isso. Há um trabalho diligente, veja, e é um bem precioso. Mas nós vemos nessa analogia também implicitamente isso. Olha, há tanta diligência na busca do ouro, da prata e a sabedoria, né? Apesar de todo o esforço, só pode ser alcançada pela misericórdia e pela concessão de Deus. Eu acho bonito ele falar isso no final do capítulo 28, falando sobre uma sabedoria inesquadrinhável. É por isso que, queridos, tanto Jó como Salomão, como Tiago, chegam à conclusão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com certeza. Porque ela é inesquadrinhável. Então, só temer ao Senhor é sábio, é inalcançável. É a conclusão a que ele chega. E percebe que o mesmo Espírito aí, né, é quem revela, tanto para Jó como para Salomão. Exatamente. Ao longo da história. Exato. E a gente vê beleza nisso, né? A harmonia bíblica. Então, queridos, ele faz essa analogia com o minério, a diligência na busca dele, mas o que nós percebemos é que, mesmo com todo o esforço, a sabedoria é diferente. É preciosa, tal qual, ou mais do que esses minerais, mas é fruto da concessão de Deus. E nós vamos lembrar aqui, para fechar esse ponto, de um versículo em que Jesus fala: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, olha aí, os sábios e entendidos, aos olhos humanos, obviamente, e as revelaste aos pequeninos. Então, a gente fecha esse ponto, lembrando disso, de fazer essa separação. A sabedoria humana é boa, é como um minério que se acha com diligência, mas ela é incomparavelmente inferior à sabedoria divina, que é concedida pela misericórdia de Deus. E assim a gente chega ao terceiro ponto, né, Isaías? De onde vem essa sabedoria? De onde vem a sabedoria, né, Diego? Jó aqui, ele explica que o homem tem até tido êxito, né, na procura de muitas coisas nessa vida, né? Inclusive, como você já colocou, o minério, pedras preciosas. O homem tem realmente encontrado, tem conseguido ter êxito nesse tipo de coisas que são terrenas, mas a sabedoria ele não tem encontrado, porque, como já colocamos, né, vamos colocar isso muito aqui, porque realmente é o cerne da questão. É o cerne da questão. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela não está nas coisas materiais, não está no intelecto humano, por assim dizer, né, puramente pelo intelecto humano, mas está sim com aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, né? E já avançando um pouco mais, essa questão de Jó, ela também justificava o conflito que havia entre a teoria dos amigos de Jó, Diego, com realmente a realidade que se mostrava em todo aquele contexto. Por quê? Porque a grande contradição, né, trazendo um pouco as outras lições que nós passamos aqui, porque essa lição, esse capítulo 28 dele, é uma grande resposta de Jó, né, às acusações que ele havia sido vítima dos seus amigos. Então, Jó mostra uma grande contradição no discurso dos seus amigos. Por quê? Porque se por um lado eles diziam que Deus realmente para o homem, né, tratava o homem como um verme, como a Bildade falou do Jó, que o homem não passava de um verme. Se por um lado o homem era esse verme, né,
esse verme que não podia alcançar, não podia ter relacionamento nenhum com Deus, por outro lado, eles queriam explicar o que Deus estava fazendo com Jó. Entenda a contradição aí, meu querido irmão. Se por um lado o homem não pode de maneira nenhuma ter um relacionamento com Deus, como é que eles, sendo homens também, queriam explicar a causa do sofrimento de Jó? A gente percebe aí que não existia nenhuma verdade no discurso dos 3 amigos de Jó. Porque não houve palavra realmente de sabedoria divina nas palavras deles. O próprio Deus, lá na frente, capítulo 40, salvo engano, vai dizer que os amigos de Jó não trouxeram a palavra realmente vinda de Deus para Jó. Deus realmente vai reprimi-los em relação a isso. Vai testificar em relação a isso, que eles não trouxeram para Jó a palavra realmente vinda de Deus. Por quê? Porque a sabedoria deles era meramente humana, né? A de Jó não, a de Jó era uma sabedoria divina. Por quê? Porque realmente era pautada no temor do Senhor. A gente percebe isso, Diego, muito antes do sofrimento de Jó, Jó já fazendo oração, fazendo sacrifício, apresentando sacrifícios pelos seus filhos. Então Jó era um homem extremamente temente a Deus. E o temor do Senhor realmente é a grande base, é o que faz nascer no coração do homem, traz para a alma do homem a verdadeira sabedoria, que, como já colocamos, não está meramente no intelecto humano. Porque, digo, o intelecto humano, muitas das vezes, quando é muito apurado por sabedorias humanas, o que ele faz é afastar o homem de Deus. O temor do Senhor, que é a verdadeira sabedoria, aproxima o homem de Deus. A grande diferença está aí. Glória a Deus por isso, né? É verdade. E assim a gente encerra esse terceiro ponto do primeiro tópico e vamos ao segundo tópico da lição, cujo título é a sabedoria vista como um bem comercial. E o primeiro ponto é o preço da sabedoria. Vou ler para os queridos a primeira frase que o autor da lição nos diz. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo, dos versículos 12 até o 19, com a descrita no livro de Provérbios. Este livro, por exemplo, contém várias exortações para adquirir a sabedoria. Nós observamos que no começo do livro de Salomão, Provérbios, ele fala sobre a sabedoria, o seu preço e como era preciosa. Ela tem um valor intrínseco. Ele comparou ao ouro também. Salomão fez isso. E o autor da lição chama atenção para como é similar. Nos primeiros 7 capítulos do livro de Provérbios, nós vamos ver Salomão exortar para que se busque a sabedoria diligentemente. Ele também diz, nesses capítulos iniciais do seu livro, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante, irmão Isaías, que você fechou aí o seu ponto e a gente observa Jó, no final das contas, ele está tratando com seus amigos de respondê-los, mas no final das contas ele diz que a sabedoria de Deus é inesquadrinhável e que simplesmente o temor do Senhor era sabedoria, desviar-se do mal era inteligência. Queridos, o que nós observamos é que no fim das contas ele tinha humildade para reconhecer que os caminhos do Senhor são, como disse o autor da nossa lição lá no título, são inescrutáveis, inalcançáveis. Então, assim como Jó, Salomão faz esse paralelo e atribui à sabedoria esse valor comercial. Só um tolo, que não é sábio, é o oposto do sábio, é o tolo. Só um tolo não atribui valor à sabedoria. E a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Então ele conclui esse ponto nos dizendo o seguinte, o autor da lição: é patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Esse tipo de sabedoria, sabedoria divina, é possessão de Deus, segundo o autor. É engraçado, nós vemos Tiago falar sobre isso. Sim. Quem não tem sabedoria, peça, porque Deus dá
liberalmente. E tem mais um detalhe, ele não passa em rosto. Então, é um bem precioso, deve ser buscado com sabedoria, como Isaías falou. A academia nos dá um conhecimento humano e animal, como diz também Tiago. Esse conhecimento, muitas vezes, traz consigo, não em todos os casos, mas pode trazer consigo arrogância, o que é diferente da sabedoria divina, que Tiago diz produz em nós frutos de pacificidade, mansidão. Olha aí, a sabedoria divina. Você é sábio? Ele pergunta. Então, mostre isso pelo seu bom trato. Certo? Então, aí a gente chega, irmão Isaías, no segundo ponto desse tópico, né? Sim, Diego. Estamos aqui no segundo ponto desse tópico, segundo ponto do tópico, né, que discorre aí também, né, toda a lição é centrada realmente na questão da sabedoria e como Jó, né, colocava realmente o que significava a sabedoria, né, verdadeira, que para Jó ela não tinha preço. Para Jó não tinha preço, porque realmente era pautado tão somente no temor do Senhor. Então, meu irmão, a sabedoria não está centrada no conhecimento humano, meramente humano. Não. A sabedoria está centrada no conhecimento de Deus e no temor a Ele. Então, se você busca o Senhor, se você realmente teme a Deus, a sabedoria de Deus ela está em você. Porque o Espírito Santo traz com isso a sabedoria. Então, a busca da sabedoria é uma busca por Deus. Quanto mais o homem busca a Deus, mais sábio ele é. Quanto mais o homem teme ao Senhor, mais sábio ele vai ser, mais sábio ele é. Ele pode até ser indouto em relação ao conhecimento dele, humano, né? Como também o grande sábio, ao mesmo humano, tempo cheio de sabedoria espiritual. ao mesmo tempo cheio da verdadeira sabedoria. Verdadeira sabedoria. É verdade. Então, claro que a sabedoria humana tem o seu valor, né? Claro, obviamente. Mas deixa eu dizer qual o valor que Paulo atribui para essa sabedoria. Sim, claro. Você sabe qual é? Pode falar. Eu acho que depois o editor vai botar um tracinho aí, mas é Bíblia, irmãos. Claro. Ele fala que a excelência do conhecimento de Cristo faz ele reputar tudo o que ele sabe como Esterco. Nessa sabedoria humana. Claro. O grande distanciamento entre a sabedoria de Deus que se dá através do temor a Ele, né, com a sabedoria meramente humana, porque a sabedoria humana dele ela é efêmera, ela é passageira, ela é terrena, né, ela é animal. Não ecoa pela eternidade. Não ecoa pela eternidade. Realmente, você para ter um exemplo bem prático, físico disso aí, você vê a declaração de Deus para Jó, né? O próprio Deus ele faz referências a Jó, dando ênfase realmente à grande sabedoria que Jó tinha, porque Jó era um homem temente a Deus e que se afastava do mal. Então Jó também era inteligente, porque ao mesmo tempo que ele se afastava do mal, né, inteligência, ele também era um homem muito sábio, porque ele temia ao Senhor. E o interessante é que o temor de Jó era apenas por ouvir falar de Deus, né? Já não teve um encontro até então pessoal com a divindade, com Deus, não. Mas no seu coração existia um grande temor, e o temor ele traz consigo realmente a sabedoria. Glória a Deus, é verdade. E no terceiro ponto é interessante. O autor da lição começa nomeando o terceiro ponto desse segundo tópico assim: a sabedoria não é um bem comercial. É engraçado que ele começa, quero chamar a atenção para isso. O segundo tópico ele começa com a sabedoria vista como um bem comercial, mas aí ele explica no terceiro que a sabedoria não é um bem comercial. Veja o que diz o autor da lição. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, o abismo e o mar.
Então, queridos, aqui o que ele faz, esse paralelo, eu achei interessante, o autor da lição, né? Ele começa falando sobre vista como um bem comercial, mas de forma expositiva, Jó usa aquela analogia de que falamos do minério. Vista como um bem comercial, mas não é um bem comercial. Diferente da prata e do ouro, que você pode chegar no ourives e encomendar, a sabedoria não é desse jeito. Compreenda aqui o que o autor da lição faz. Ele chama atenção para o que Jó também fez. De forma expositiva, ele mostra que deve ser vista como um bem comercial. Para quê, queridos? Para que nós atribuamos valor à sabedoria. Mas ela não pode ser comprada com dinheiro, Moisés. Ela é divina, né? Exatamente. Então, não pode ser comprada com dinheiro. A analogia é para que eu e você atribuamos valor a ela. Ela é preciosa, mas não pode ser comprada com dinheiro. Então o autor da lição chama atenção para isso e assim ele encerra esse tópico em que nós fizemos esse paralelo, observando a forma expositiva com que Jó trouxe aquela analogia da mineração. Para que entendamos que há valor, queridos, na sabedoria, mas que embora ela não possa ser comprada, como o ouro, a prata ou qualquer outro minério, deve ser buscada. Esse é o centro desse tópico. E assim a gente chega no terceiro tópico da nossa lição, né, irmão Jair? Com certeza. Diz assim o seu tópico, meu querido professor, meu querido aluno, né? Você esteja bem imbuído com essa lição, porque é interessantíssima essa lição. Veja só, a sabedoria vista como bem espiritual, né? É o bem realmente que Jó queria trazer, perdão, é o meu valor, né? Não o bem, mas é o valor realmente que Jó queria trazer, queria mostrar realmente esse valor da sabedoria como um bem realmente espiritual. Aqui uma pergunta que Jó faz, tá? Jó está, lembre meu amado irmão, que Jó está expondo, né, ali tudo aquilo para os seus três amigos que diante de tudo isso aqui ficam calados, ficam inertes, né? Não tem mais para onde correr. Olha só, Jó pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Né? E ele responde lá na frente. Ele fala assim: a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Tá, irmãos? Jó responde, e Jó diz aqui no capítulo 28, né? O nosso autor aqui, ele parafraseou o que Jó disse. Jó diz assim, capítulo 28, diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então isso foi revelado para Jó, tá? Isso não foi um conhecimento de Jó, não foi. Isso foi uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus para Jó. Você veja a atuação do Espírito Santo já na vida do patriarca aí, nesse momento, né? A gente sabe, né, pela tradição judaica, que o livro de Jó, ele foi o primeiro a ser escrito. E, segundo a tradição judaica, né, a teoria que nós também aceitamos, é que foi escrito por Moisés. O primeiro livro da Bíblia e escrito por Moisés. E Jó já tinha realmente essa revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. É Deus dentro da história. É o Espírito Santo de Deus dentro da história. É a Trindade divina atuando na história humana. Então, a teoria dos amigos de Jó, ela não tem nenhum cabimento quando diz que Deus não se revela ao homem, né? Porque a gente consegue observar aqui o Espírito Santo revelando para Jó realmente o que significava a verdadeira sabedoria e a verdadeira inteligência. E também a questão em relação aos amigos de Jó, do não saber de maneira alguma o agir de Deus na vida do seu povo. Então, o valor espiritual da inteligência está realmente nisso, e também da sabedoria. Temer a Deus e afastar-se do mal.
mais uma vez, foi a referência que Deus, o próprio Deus, disse ao seu servo Jó. Pois é, e aí chegamos no segundo ponto desse último tópico, né? Uma verdade prática. Veja, a sabedoria vem de Deus. Nós precisamos lembrar que Salomão também disse isso, né? Acho que em Provérbios, capítulo 2 e versículo 6, ele diz: a sabedoria quem dá é Deus, o Senhor dá a sabedoria. E nós precisamos partir dessa premissa, queridos. A sabedoria divina, essa sabedoria de que tanto estamos falando, vem do alto. Nós já falamos no começo e aqui nós chegamos no ponto em que precisamos revisar. A sabedoria divina é concessão exclusiva de Deus. Com certeza. E assim como todas as outras coisas, é interessante a gente lembrar que Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça, porém, aos humildes. Sim. Você está vendo aí a harmonia com que Jesus falou sobre como ele oculta essas coisas dos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos? Há uma harmonia perfeita aí. Veja, aí Jó continua no capítulo 28, lá no versículo 28, e o autor da lição nos pontua dizendo o seguinte: Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. No temor do Senhor o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Ela causa um efeito prático. E aqui eu acho interessante, Isaías, a gente observar que ele está revelando um segredo para nós. Sim. E aquilo que o leitor da Bíblia, guiado, vai se apropriando. É disso que ele vai se apropriando, né? Dessas revelações maravilhosas. Porque quem está dizendo para a gente essas coisas era um homem de quem Deus deu testemunho. Com certeza, o próprio Deus. E que era justo, que se desviava do mal. E ele já nos dá, queridos, o segredo. Olha que coisa preciosa, muito mais preciosa que o ouro, a prata, o metal, Sim. o ferro que se extrai da terra, muito mais precioso que tudo isso. Ver Jó nos revelar que o segredo de tudo isso, de toda essa bem-aventurança da qual Deus deu testemunho, era o temor do Senhor. Ele está revelando aqui o segredo. Um leitor apressado da Bíblia, que quer só cumprir o calendário, vai atropelar essa revelação, porque está num versículo curtinho. Mas um leitor cuidadoso vai se apropriar dessa verdade e pensar: olha, o segredo de Jó é o temor do Senhor. Ele acaba nos revelando que é isso que o ajuda a se afastar do mal. E o autor da lição chama isso de relacional, um temor relacional. Não é um negócio abstrato que você tem em algum lugar do seu coração que não produz nenhum efeito prático. Não. O temor do Senhor, de que Jó falava aqui, o temor do Senhor que ele tinha para permanecer fiel diante de tudo que ele passou, esse aqui, que o fazia se desviar do mal, era prático. E Tiago chama atenção também para isso, né, irmão Isaías? De como o temor do Senhor, a sabedoria que vem do alto, produz esses bons frutos, né? E Tiago, ele faz de forma retórica essa pergunta: você se acha sábio? Então mostre isso pelo seu bom trato, porque não tem outro jeito. A sabedoria que vem do alto produz frutos pacíficos. Então, queridos, é importante a gente passar por essa lição nos apropriando dessa verdade maravilhosa, de que o temor do Senhor produz efeitos práticos, de se desviar do mal e de aprimorar, sim, a nossa relação com Deus, um temor que traz humildade, sim, diferente de uma sabedoria que traz arrogância, né? Irmão Isaías, então... Então fala, Diego, que aquele homem que ganha a alma é sábio, né? Então a gente vê aí realmente a sabedoria na prática, né? Um efeito realmente sobrenatural de ganhar almas para Deus. Exato. Um homem que ganha almas, sábio ele é, né? Por quê? Porque ele teme a Deus, esse temor faz afastar do mal, né? E ele começa realmente a trabalhar para Deus dessa forma prática, a sabedoria dá esse
esse impulsionamento espiritual para ele. E aí a gente conclui aqui esse ponto, né? Fecho e passo para você em seguida, dizendo o que o autor nos diz. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Eu quero só fazer aqui a citação do autor da Bíblia Pentecostal, quando, comentando o livro de Provérbios, ele nos diz o seguinte: Salomão é um exemplo de como possuir sabedoria é diferente de viver com sabedoria. Claro. Porque Salomão era tido, ele recebeu esse título, né, de homem mais sábio da terra, mas cometeu erros graves no final, queridos, da sua vida. E o autor da Bíblia Pentecostal, o nosso irmão Donald C. Stamps, chama atenção para isso. Ter sabedoria é diferente de viver com sabedoria. Essa sabedoria de Jó trazia uma verdade prática para a sua vida. Não era somente algo abstrato. Todo conhecimento do homem é abstrato, né? Um engenheiro converte o seu conhecimento em obras de edificação. Um analista de sistemas converte o seu conhecimento, que é abstrato, em programas de computador, mas o servo de Deus, que vive pela fé, o que tem sabedoria do alto, converte isso, queridos, em boas obras. Essa é a revelação que a palavra de Deus nos traz. Não é isso, irmão Isaías? Com certeza. É uma sabedoria que produz realmente bons frutos, né? Produz bons frutos. É dada pelo Espírito Santo, né? Então, tudo que é dado pelo Espírito Santo, ele só pode produzir realmente coisa boa, bons frutos, né? Chegamos, nossos queridos irmãos, aqui ao final da nossa lição, né? Com a nossa conclusão. Veja, meu querido irmão, que o grande cerne da questão da nossa lição foi realmente a Jó ensinando, né, aos seus amigos, Jó ensinando a todos nós o que significava, digo, a verdadeira sabedoria, né? Que o homem pode fazer tudo nessa vida, mas por ele mesmo ele não consegue encontrar essa verdadeira sabedoria, que só o temor do Senhor é capaz de trazer ao homem essa verdadeira sabedoria. Vou ler para vocês, meus irmãos, a conclusão diz assim: vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. E esse valor transcende totalmente aquilo que o homem entende como algo valioso. Por isso que não é forças humanas que alcançam a sabedoria, mas é sim uma força espiritual no temor ao Senhor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Quem teme ao Senhor é um sábio. Aos olhos humanos, você pode até ser uma pessoa que não tenha tanto conhecimento assim, né, intelectualmente falando. Mas se o homem é temente a Deus, não há nada que ele precise mais buscar em relação à sabedoria, né? Porque a grande revelação, o grande atingimento da verdadeira sabedoria, ele tem alcançado. Porque quem teme a Deus, sábio é. Quem teme a Deus se desvia do mal, também é inteligente. E alcançou realmente o favor do Senhor aí com a revelação da verdadeira sabedoria, que é divina, não é humana, né? Que leva o homem, que eleva, melhor dizendo, o homem a um patamar espiritual e ao patamar também social, porque ele traduz isso na vida social, né? Ele traduz isso na sua vida social, porque o Espírito Santo assim o impulsiona a tradução dos seus atos na sua vida social de acordo com a sabedoria que Deus dá para o homem, que é totalmente diferente, nada se assemelha com a sabedoria meramente alcançada por conhecimentos
humanos. Com isso nós fechamos nossa lição, né? Pedimos que você, meu querido aluno, meu professor que ainda não se inscreveu no canal, né? É muito importante a sua participação, que você possa também deixar seus comentários aí, deixar alguma dúvida, fazer alguma crítica, dar alguma opinião, tá? Para nós é de suma importância a sua efetiva participação. Que você possa escrever, que você possa compartilhar. O nosso programa também está sendo compartilhado também no Facebook, tá? Então procure lá, você vai encontrá-lo e realmente você vai ter esse conteúdo para a confecção da sua lição na EBD. Esse programa, como nós enfatizamos sempre, não tem a intenção de substituir a escola dominical, tá, meu irmão? Então compareça à sua escola aos domingos, às 9 horas da manhã, compareça à escola dominical, tá? E use tudo que você ouviu aqui, use para que você possa realmente ter mais subsídio para, na hora da EBD, você estar bem preparado na sua classe. Amém? Amém. A paz do Senhor.